Olá, gente, graça e paz. Passando aqui mais uma live sempre surpresa, né? Uma live sempre nunca marcada com antecedência. Porque na verdade eu sempre espero um momento que eu possa ter mais concentração, um momento que eu possa ter mais disponibilidade de fluir sem distrações. Né? Como sabe, sou mãe de uma pequena, ainda nesse processo de pandemia, sem muitos lugares ainda para poder estar distribuindo ela um pouquinho, né, para poder ter esses momentos. Mas eu quero dizer que isso não é empecilho para que eu não venha fazer ou falar aquilo que o Senhor me deixar em meu coração. Porque muitas das vezes são essas coisas pequenas que faz com que a gente não faça nada, né? É simples, é pouco, é bobo. Então, aí nós vamos protelando, procrastinando e deixando de, além de ser deixado, ministrado por Deus, impedir que pessoas possam ser abençoadas, possam ser ministradas por Ele também. Então, o que eu quero dizer aqui é que Deus ele tem suas formas de usar, de ministrar nossas vidas. E essa live, a princípio, não seria uma live. Seria um vídeo que eu iria postar mostrando um pouco dos bastidores de preparação do que o Senhor me deixou em meu coração hoje, né? Enquanto eu vim aqui pro meu cantinho secreto e preparar alguns conteúdos, e veio em meu coração a palavra do ir de Jesus, de deixar ser usado por Jesus. E comecei a pensar e veio em meu coração o texto lá de Isaías 61. Nós vamos destrinchar um pouco esse texto. Então tentei fazer o vídeo, de várias formas não deu certo. Não estava conseguindo fazer o Reels, não sei se é bem esse nome. Estou com um pouco de dificuldade ainda, estou aprendendo a mexer em algumas ferramentas do Instagram. E não conseguia. Meu Deus, eu vou deixar de fazer essa postagem, eu vou deixar de transmitir essa mensagem. Mas ela falou tão forte comigo, ela está sendo tão poderosa para mim, eu quero compartilhar com mais alguém. Então, aí eu pensei, já sei, eu vou escrever. Porque como vocês sabem, escrever, me expressar na escrita, em textos, é uma das formas que eu me descobri em Deus, que eu posso também usar a minha escrita, os textos autorais inspirados pelo Senhor para poder compartilhar na vida de alguém. Aí eu pensei, mas texto, vai ser um baita texto, vai ser um texto enorme. E infelizmente nós sabemos que muitas pessoas têm dificuldades de ler, ou por não gostar, por não ter sido ensinado, não tem essa cultura assim mais, essa cultura posicionada em ler, né, em ter fome, em querer ler, em ser curioso, né, pela leitura. Mas ela está tão poderosa, Senhor, e eu quero alcançar pessoas, porque assim como o Senhor me alcançou, eu sei que o Senhor pode alcançar outras pessoas também. Então, eu pensei, então o que é que eu posso fazer? Uma live vai ficar registrada, vai ficar guardada ali, fica mais fácil da pessoa estar ouvindo, né? Ainda que não me veja, mas vai poder estar me ouvindo enquanto está fazendo as coisas, lavando os pratos, no banheiro, fazendo alguma coisa. Aí de repente dê certo, né? Uma live. Estezinha já dormiu, já fiz um combinado com meu esposo, já conversamos, ele está me cobrindo não só de oração, mas me ajudando em qualquer eventualidade com a pequena. Então, eu vim aqui, Senhor, estou aqui, estou concluindo, né? Estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque queimou muito em meu coração, queimou muito em mim. E ultimamente Deus tem me despertado, tem feito com que eu venha
perceber aquilo que Ele quer de mim, sabe? Por mais bobo que seja, por mais simples que seja, mas é o que eu sou e é o que eu tenho, porque foi Ele que depositou em mim. Então, se foi Ele que depositou em mim, então tem valor, porque é o poder dele que se aperfeiçoa em mim. É o que Ele ministra em mim que vai ter o poder de ministrar em outras pessoas. Não é a minha beleza, não é a minha simpatia, não sou eu, não é a Jeane. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim. A excelência do Espírito Santo que habita em mim. Então, eu pensei, Senhor, uma live. Então, estamos aqui. Essa live surpresa, essa live das madrugadas, que é o momento que o Senhor sempre tem deixado no meu coração. Mas vamos lá. Mas antes disso, eu quero falar algo poderoso. Quem me acompanha, quem me conhece aqui no Instagram, está podendo me conhecer um pouco mais de perto, ter a oportunidade de me expressar um pouco melhor para as pessoas que me conhecem e outras que já estão chegando, e tem sido poderoso poder me relacionar com pessoas de outros lugares que têm também compartilhado muito em minha vida, tem feito acrescentar muito em meu ministério. Então a gente vai crescendo, né? Deus usa pessoas também para nos abençoar. E por que eu ficar para mim? Por que eu ficar obesa espiritualmente? De conhecimentos, de enchimentos, se eu não posso transbordar? Porque o verdadeiro sentido do propósito é quando eu transbordo na vida do outro. Então, se eu estou me enchendo, eu preciso derramar em alguém. Se eu estou me enchendo, eu preciso derramar. Então, nessa hora eu vou compartilhar algo poderoso com você. Graça e paz, irmão Carlos. Deus abençoe sua vida. E a todos que irão assistir ainda esse vídeo, né? Porque eu creio que todos irão poder ter a oportunidade. E desde já, né, eu quero convidar você a estar compartilhando esse vídeo com alguém. Porque, como eu falei, o verdadeiro sentido do seu propósito, seja ele qual for, mas foi o que Deus depositou em sua vida. O verdadeiro sentido dele é quando você transborda em alguém, quando você gera frutos, quando você gera vida em outras pessoas. Então, como muitas pessoas me conhecem, né, pessoalmente, outras estão me conhecendo aqui nas redes sociais, sabe que o posicionamento que Deus está me direcionando, que Ele tem me feito eu me encontrar, né, sobre eu poder definir minha identidade, identificar o meu propósito, para que eu possa ter posicionamento em viver o meu propósito. E isso tem sido muito forte e é o que eu tenho mostrado aqui nas redes sociais. Mas podem ter certeza que Ele primeiro ministrou em mim, é o propósito da minha vida como filha e serva de Deus. E aqui nas redes sociais, simplesmente é a extensão da Jeane do secreto, é simplesmente a Jeane que descobriu o seu propósito para que veio, e estou aqui, né, nas redes sociais, aprendendo a cada dia a me posicionar melhor, a poder compartilhar melhor, a poder alcançar pessoas melhor, não para me verem, não para somente se relacionar comigo, né, como pessoa, como, assim, em comunhão, mas para que as pessoas possam entender que todas elas têm um propósito de vida, seja ele de que forma for, em qual área for, e que Deus depositou isso sobre nós. E existem tesouros escondidos, guardados, por diversos motivos, por frustração, por falta de conhecimento mesmo, por falta de conexão entre a pessoa e Deus, entre a pessoa e a pessoa, fazendo com que ela não se conecte com o mundo, fazendo com que ela não transborde entre as pessoas. Então, esse posicionamento é muito importante para que a gente venha entender que nós temos um propósito de Deus derramado em nós e que nós
temos esse poder, sim, em Deus, esse potencial, sim, em Deus, de executar aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, aqui, essa rede social é uma extensão do que Deus tem ministrado em mim, minha vida pessoal, né? Não quero mostrar aqui que eu sou um modelo de perfeição, porque eu erro, já errei muito em coisas que nem imaginava errar, mas uma coisa eu entendi: quando a gente se volta ao Senhor, quando a gente se arrepende todo o nosso coração e recomeça, Deus é o Deus que dá honra. Honra é o quê? Trazer de volta uma alegria, um posicionamento, saber que o Senhor está conosco. Que o Senhor está conosco para continuar nos usando, porque é Ele em nós. Não é nada que vem de nós, é tudo que vem dele. Então, eu vou começar iniciando aqui, transmitindo, né, compartilhando com vocês aquilo que o Senhor está ministrando no meu coração, está falando no meu coração. Eu quero dizer que queimou muito em meu coração, queimou bastante, eu fiquei inquieta, tentei de várias formas tentar compartilhar isso que o Senhor ministrou no meu coração, mas eu achei a melhor forma agora, né, de estar aqui compartilhando nesse vídeo, que você vai ter a oportunidade de compartilhar com outras pessoas também. Desde já convido a você, quando esse vídeo aqui estiver lá no meu feed, você comentar algo que sentiu, né, algum aprendizado, algum insight que o Senhor ministrou em seu coração, e você possa compartilhar nos seus stories, me marcar. Eu tenho o prazer de repostar aquilo que você aprendeu. Você me marca, você compartilha nos seus stories e escreva algo que você aprendeu, escreva algo que você ministrou, que você foi ministrado. Eu tenho certeza que o que você aprendeu vai transbordar na vida de outra pessoa também. Porque às vezes a gente acha que precisamos de holofotes, de evidências para que achemos que o Senhor está nos usando por estar em evidência. Mas sabe que são os pequenos passos que nós alcançamos grandes resultados. Então, se você está começando a se descobrir agora em Deus, se você está começando a se conectar melhor agora com você mesmo, e está conseguindo identificar o seu propósito, e tendo uma pequena clareza do seu posicionamento para viver o seu propósito, então dê valor aos pequenos passos, porque os pequenos passos é que nos levam a grandes resultados. Não é sobre a velocidade, mas é sobre a constância. É sobre a constância que nós alcançamos chegar ao nosso objetivo final. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Bom é Deus em todo o tempo. Eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando essa palavra com você. E como eu falei, né, que um dos meus, como eu posso falar, pontos, né, do meu propósito, um dos objetivos do meu propósito como serva, como filha de Deus, é de poder se posicionar em viver o seu propósito. E tem um texto que Jesus fala que ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu vou deixar a referência na descrição, que na correria eu acabei não lendo esse versículo, mas eu sei que fica em Marcos. Mas como é ao vivo, né, e quem assistir vai poder acompanhar também, quando procurar, vai poder procurar. Se não me engano é Marcos 16. Se eu não me engano é em Marcos 16. Vamos lá rapidinho, se você que está aí assistindo com a gente ao vivo, vai poder acompanhar também. Marcos 16 é bom deixarmos, né, registrado também. Sim, é Marcos 16. E disse-lhes: vão pelo mundo e preguem a toda criatura. E pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e foi batizado será salvo.
mas quem crê não será condenado. O ide do Senhor é nós irmos pelo mundo, é pregarmos a toda criatura. E eu quero me deter aqui, eu não sei se realmente foi nesse texto ou aqui o verbo está sendo usado de uma outra forma, mas em outra tradução fala ide. Ide é um verbo imperativo, é um chamado confirmado, é um vá, sabe? É uma ordem assim inquestionável, é uma ordem assim tão poderosa, tão posicionada, né? Esse verbo ide, que quando a gente lê, a gente é impactado, né? E falando sobre posicionamento, que é um dos objetivos do meu propósito de vida, o ide, ele fala sobre posicionamento, tá? Qual o ide específico de Deus na sua vida? Eu vou ler aqui, vou estar com a minha colinha, porque como eu escrevi agora à noite, correndo para dar tempo de fazer, né, enquanto a minha pequena dorme, eu comecei a rabiscar, tanto que tá aquele rascunho que só eu entendo. Mas vamos lá. Qual é o ide? Vamos trocar. Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado específico de Deus na sua vida? Qual área de que forma a sua vida pode cumprir o ide, o chamado ou propósito de Jesus? Qual é o seu propósito de vida em prol do reino de Deus e de abençoar vidas? Você já pensou nisso? Vocês que estão aqui me assistindo, vocês que vão me assistir, vocês já pensaram nisso? Ah, irmã, eu nasci para a glória de Deus, para adorar o Senhor. Sim, você nasceu para a glória de Deus. Mas também nesse pacote tem o ide. Tem o ide do Senhor, né? Tem um propósito derramado de Deus em nós para que a gente venha dar uma extensão, cumprir, como diz na palavra dele também, para que nós venhamos fazer obras maiores do que ele próprio fez. Existe uma excelência em um vaso de barro, que sou eu e que é você. Então, você já pensou nisso? Qual o seu ide específico? Qual o seu chamado? Qual o seu propósito? Em prol do reino e em prol de abençoar outras pessoas? Talvez você durante anos tentou se encaixar né, em algumas caixinhas, em alguns ministérios, simplesmente pelo fato da necessidade da obra, né? E quando é feito de coração, eu sei que isso é válido para o Senhor. Eu sei que quando isso é feito de coração, isso é válido para Deus. Não estou menosprezando isso não, tá? Mas é isso enquanto você não descobriu qual é o seu verdadeiro propósito. Mas aquele serviço não queima, sabe, em seu coração. Você sente que não flui como deveria. E você achava, como deveria, você achava, eu não tenho valor, não sei fazer nada direito, Deus não me usa. Prefiro ficar no banco só recebendo daquele que tem dons, né, os dons evidentes, não descartando dessas pessoas que têm um dom perfeito, bem evidente de estar ministrando e transportando na vida das pessoas, tá? Não estou menosprezando esses vasos poderosos que Deus usa. Simplesmente, às vezes, a gente acaba ficando usando comparação. Essa comparação faz com que nós venhamos ter complexo de inferioridade espiritual, achando que a pessoa, que a gente não é capaz de fazer nada, né? Sentindo sempre um menor, nesse complexo de vitimismo, se inferiorizando, se colocando em caixinhas, se escondendo.
e deixando de fazer aquilo que o Senhor quer, porque você acha que você não é ninguém para fazer, né? Que você não serve para fazer nada para Deus nem para as pessoas. Então, para você é o que vale, essas pessoas que Deus usa, e eu só fico aqui recebendo. E a gente só recebendo fica muito obeso, né? Só recebendo e ficando meio que acomodado em querer, de fato, colocar a mão na massa, né? Colocar a mão no arado. Muitas das vezes a gente tem medo de colocar a mão no arado, porque às vezes temos medo de dar certo. De dar certo e de poder observar e de poder perceber que grandes responsabilidades virão quando você pôr a mão no arado e der certo. Você tem medo de críticas, tem medo de posicionamentos de outras pessoas, tem medo de não dar conta, tem medo de tantas coisas, você tem medo e acaba deixando de fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Aí você se guarda naquela caixinha chamada banco de igreja, chamado falta de secreto em casa, que eu só vou para a igreja receber, me alimento e tá bom. Eu não sirvo na obra de Deus. Mas será que nós não servimos para Deus? Se nós não servíssemos para Ele, Ele não teria morrido por nós, não teria investido em nós, não teria derramado sua graça e poder em nós. Então, vamos valorizar aquilo que o Senhor fez por nós. E para dar continuidade, eu quero levar você a refletir comigo lá no texto de Isaías 61. Se você tiver a oportunidade agora de acompanhar esse texto comigo, de poder destrinchar um pouquinho alguns versículos, eu convido a você, não sei se você está ouvindo na cama, no quarto, na sala, mas se tiver a oportunidade de abrir a sua Bíblia e marcar alguns textos, algumas palavras, eu chamo você agora a estar marcando. A estar marcando esse texto, palavras que Deus venha estar mexendo forte no seu coração. Isaías 61. Vamos lá. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Entendeu? Ele está sobre você. A partir do momento que você aceitou Jesus, reconheceu Ele como seu suficiente Salvador, Ele passou a estar sobre você, em você. O tesouro dentro de nós, barros, né? Porque o Senhor ungiu-me. Quem ungiu foi o Senhor, né? Quem ungiu foi o Senhor. Então, a conexão está vindo dele. Então, o que ele quiser ministrar, o que ele quiser falar, irá passar por você. Não será algo que virá de você para as pessoas. Será algo que virá de uma outra fonte. Ele lhe ungiu. Ele está em você. Então, você tem a quem recorrer. Você tem uma fonte segura. Você tem algo que vai lhe trazer segurança, vai lhe trazer respaldo, vai lhe orientar a você ter um posicionamento naquilo que você está fazendo, no que você está falando. Agora, vamos lá. Como eu posso executar o ID, a ordem imperativa do Senhor, o vá do Senhor na minha vida? Como é que eu posso fazer isso? Né? Como eu posso executar? Traduzindo um pouco esse ID aqui, né? Como eu falei no início do vídeo, esse ID por propósito, chamado ou formas que o Senhor irá usar a sua vida para usar ou para abençoar outras pessoas, para poder transbordar na vida de outras pessoas. Então, você pode substituir também ou ser um sinônimo de propósito, objetivo, formas que o Senhor pode usar você, tá bom?
Então, no versículo 1 ainda que fala: o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. A reflexão que o Senhor me deu foi: levando a palavra. Como eu posso levar a palavra? Como eu posso ser usada pelo Senhor através de levar a palavra? Eu posso pregar, ser um pregador, ter fluência na pregação, no altar, em um vídeo, na rua, na escola, não sei, onde você estiver. Você ter uma habilidade, um desenvolvimento em pregar, em falar do amor de Deus, da palavra de Deus. Você pode cumprir o ídolo do Senhor cantando, cantar a palavra de Deus. Você vai também estar gerando vida em alguém. Você pode escrever, né? Se você que gosta de escrever, se você porventura tem uma habilidade, gosta de escrever, tem sentido que também Deus usa você na escrita, inspira como eu, né? Eu amo escrever. Tenho certeza que sempre quando eu postar algo no feed, vai ter algum texto, pequeno ou longo, né? Até eu acabo escrevendo muito, né? Mas eu deixo, porque vai fluindo. E quem tiver a oportunidade de ler, vai receber. Porque geralmente as pessoas se prendem muito à imagem, né? A imagem que a gente postou. É uma foto, é um texto. E por dificuldade ou questão de hábito mesmo, não querer ler, acaba não lendo para poder entender a imagem. Mas enfim. Então a escrita, para mim, é uma das formas que eu sinto que Deus me usa. E já tive testemunho de muitas pessoas que foram abençoadas através dessa habilidade que o Senhor me deu. E eu amo fazer isso. Desde pequena, na verdade, eu gosto de escrever e agora eu posso potencializar, usar de uma forma intencional, né? Falando de Deus para as pessoas. Outra forma que eu posso também estar pregando, levando a palavra corpo a corpo, ali numa fila de um banco, num posto de saúde, no salão de beleza, né? Com alguém ali, né? Eu e outra pessoa, aquela coisa mais individual, aquela coisa mais reservada, é uma forma também que você pode estar levando. E uma das coisas que eu acho importantíssima, que é silenciosa, mas é eficaz, é você dando o seu testemunho. O seu testemunho fala muito. Pode ter certeza que fala muito. Interessante, Guilherme, isso que você falou, o ir do Senhor é algo que não é só para um, é para todos. Ele falou de uma forma tão geral, ele não falou e de mulheres. Só as mulheres vão pregar. E de homens, só os homens que vão levar boas novas, só o homem que vai pregar, só o homem que vai. E de jovens, só os jovens que vão fazer isso. Eu, mulher, não vou precisar fazer isso. Eu, homem, não vou precisar fazer isso. Né? É uma coisa assim, ele não resumiu uma classe, ele não resumiu cor, ele não resumiu a forma, ele não resumiu como você vai levar a palavra de Deus. Ele não resumiu. Ele deu uma ordem imperativa. E você e seu espírito, posicionado em Deus, identificando o seu propósito, entendendo a sua identidade em Deus, você vai entender qual é o ID convertido para o seu formato. Né? Existem arquivos e tem que ser convertidos para um formato que possa ser visualizado por aquele celular, por aquele notebook. Então, o ID do Senhor, ele é geral. E como vamos entender? É quando isso é convertido para o nosso formato, para a nossa personalidade, para uma habilidade que nós temos. Então, é quando se descobrimos aí que a gente faz com intencionalidade. E, gente, é poderoso, dá certo, pode ter certeza. E vamos continuar. O versículo 1 ainda. Enviou-me para cuidar
dos que estão com o coração quebrantado. Cuidar. Vamos parar aqui no verbo cuidar. Eu gosto muito de português, né? Eu acho que talvez eu poderia ser uma professora de português, mas não. Eu gosto de português, mas não para ser professora. É mais para alguns... É uma ferramenta de poder agregar algumas outras coisas da minha vida, na leitura, exemplificar, traduzir e converter para a minha vida em alguma situação. E eu fiquei com o verbo cuidar. Como você pode cuidar? Né? O seu ID pode ser um cuidar. Como? Investindo no reino, você que tem condições financeiras. Você que tem condição financeira, você está cumprindo o ID do Senhor, cuidando de alguém que você nem conhece, mas você sabe que está sendo gerada uma semente, plantada uma semente para gerar frutos e frutos que permaneçam. E você tem a sua porção nisso, pode ter certeza que o Deus que lhe criou, ele vê quando o seu coração semeia na obra do Senhor, sem interesses, sem querer status, mas porque você entendeu o seu propósito. Senhor, eu posso te servir cuidando. Cuide financeiramente, cuide diretamente com alguém, conversando, aconselhando, ministrando palavra, amizades que curam, sabe? Tem amizades que curam, tem amizades que saram. Então, cuide. O seu ID pode ser cuidar. Então, cuide. Não se prenda a outras caixinhas que você não cabe. Se prenda ou se identifique, se posicione na caixinha que você cabe. Então, se é cuidar, cuide. E também, continuando, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Libertar pessoas que não conseguem ver. Pessoas que não conseguem ver e não conseguem sair, vejam só, de pensamentos que o possibilitam viver liberdade. O que eu quero dizer com isso? Os nossos pensamentos, né? Eu tenho aprendido esses dias na mentoria, né? Desde já quero deixar aqui uma pessoa que transbordou em minha vida, né? Que é a Renata, né? A minha mentora da Desatar, mentoria Desatar, que tem me abençoado poderosamente, tem investido o propósito dela na minha vida. Em que sentido? Ela entendeu o propósito dela e ela transbordou. E como eu falo para ela e falo para outras pessoas, se teve um investimento poderoso que eu fiz em minha vida, foi poder investir em uma mentoria que me desse direção. Porque às vezes a gente tá começando a entender algumas coisas, sabe? Mas não sabe que caminho ir. É mesmo que você tenha o dinheiro da passagem e não saber que ônibus pegar para determinado lugar. Então eu estava assim, eu tenho um ônibus, eu tenho o dinheiro da passagem, né? E sei que eu tenho que ir ao lugar X. E como é que eu chego nesse lugar X? Se eu não sei que ônibus pegar, não sei como chegar, não sei nada. Então, mais ou menos funciona. Então, a Renata na minha vida no ano 2020 foi o transbordar do propósito dela na minha vida, na vida das minhas colegas. Daí uma delas já está aqui, que é a Andréia. Deus abençoe a Andréia. Obrigada por estar aqui. Graça e paz. E é isso, né? A gente se posicionar. Vamos concluir aqui em relação, sim, eu estava falando em relação ao pensamento. Fugi um pouquinho. Em relação ao pensamento, né? Algo que eu tenho aprendido nessa mentoria, sabe? Que de fato tem desatado a minha vida, tem desatado a minha mente, meu coração, minha vida espiritual, meu ministério, enfim. É a questão dos pensamentos. O que eu penso, de bom vai possibilitar eu ver onde eu posso chegar de forma positiva.
Mas se eu tenho pensamentos negativos, consequentemente a minha visão estará me possibilitando a não poder observar, a não poder chegar aonde Deus quer que eu chegue através do propósito dele na minha vida. Você entende isso? Que assim como os meus pensamentos, ele tem um poder, sabe? Ele tem um poder muito grande de fazer com que a nossa visão ela seja escassa ou abundante, positiva ou negativa, otimista ou pessimista. E muitas das vezes a gente paralisa, não dá continuidade porque a nossa visão ela está sendo guiada pelos nossos pensamentos. Aí a palavra do Senhor diz que a gente tem que renovar os nossos pensamentos. Então, se eles estão renovados, consequentemente a nossa visão também estará renovada e a gente vai conseguir, através do nome de Jesus, porque a nossa renovação da mente não é em conceitos humanos. O diferente está aí, o diferencial está aí. Virá da nossa renovação na palavra do Senhor. E quando essa renovação do nosso entendimento for na palavra do Senhor, a nossa visão não vai estar assim. Vai ter uma amplitude tão poderosa que a gente vai olhar para mim, Deus, eu cheguei aqui porque o Senhor me deu discernimento, me deu clareza do que eu posso ser no Senhor, do que eu posso transbordar. Isso é muito poderoso, né? Não é renovação em qualquer coisa, não. É renovação na palavra de Deus, porque ela sim vai trazer uma visão abundante, né? Já indo para outro texto, mas é Deus que direciona. Eu fiz aqui a anotação, mas é o Espírito Santo que ministra em nós. Espero que você também seja sendo abençoado. Em nome de Jesus. Então, esse libertar, esse ide do Senhor também pode ser através de uma libertação. Porque se você estiver com sua mente renovada na palavra do Senhor, você vai ver no outro a possibilidade que ele também tem de ser liberto através da renovação da palavra de Deus, e aquela pessoa também vai ter uma outra visão, e aquela outra pessoa vai ter uma visão de outra pessoa que também tem a possibilidade de crescer. Você entende que isso vai além? Isso se estende. Você perde o controle de quando você está com a sua visão ampla e a gente gera frutos. Frutos até que a gente nem conhece. Mas não importa. O importa é que os seus frutos permaneçam no Senhor. E pode ter certeza que Ele está vendo tudo e anota. Ele não menospreza nada que você fez para Ele. Nenhum esforço de coração. Tudo que você fez para Ele está registrado. Coisas até que você nem lembra que você fez para Ele. Coisas bobas, simples, mas teve um significado tão poderoso na vida de alguém que a pessoa ela assim foi alcançada por Deus pelos seus pequenos passos, que gerou novos resultados, grandes resultados na vida de alguém. E isso é poderoso. E dando continuidade, para proclamar, versículo 2 agora, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Gente, esse é forte também, mas não deixa de ser um ídolo do Senhor, tá? Porque existem os ministérios de exortação, né? É um ídolo do Senhor, é uma forma que o Senhor usa você para trazer vida para outra pessoa. Você entende? Que qualquer coisa que seja dada por Deus a você é uma forma de outras pessoas conhecer Deus e serem destravadas e serem abençoadas. Então a exortação também é, né? A exortação também é um ídolo, uma forma, um dom, um propósito que Deus pode derramar sobre você também. Então, proclamar a bondade de Deus, eu quero ver isso como a gente mostrar, né, para alguém que Deus ofereceu Jesus por nós,
A bondade de Deus, teve bondade de Deus maior do que ele oferecer Jesus, puro, santo, justo, digno, fiel, tudo de bom que existia. Era Deus. Ele oferecer Jesus. A bondade de Deus foi Jesus na cruz. Você proclamar isso, você evidenciar, você destacar isso, é poderoso. Você fazer alguém entender, não. Você despertar alguém a entender isso. Porque ele vai ter que buscar em Deus entender. Mas o que você fizer, tudo que você fizer com o direcionamento de Deus, vai gerar fruto no coração de alguém. Porque a palavra de Deus é um dos textos também que eu não sei qual é, mas eu sei que tem. Que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se eu não me engano, está em Isaías, não lembro bem o texto. Ela não volta vazia. É cumprido o papel para que ela foi designada. Então, quando você mostra a bondade de Deus, qual foi a bondade de Deus por nós? Dar Jesus, entregar Jesus naquela cruz do Calvário, por você que não merecíamos, porque ele olhou para a terra e não houve nenhum justo. E mesmo assim, a bondade dele foi tão grande, tão imensurável, que ele deu Jesus por nós. E o dia da vingança de Deus? Qual é o dia da vingança de Deus? É o seu retorno e a busca pelos seus. E a condenação dos que o rejeitaram. Essa parte é muito forte, né? Isso aqui é um id de alguém que é usado algo como profeta, né? Amém, Andréa. Deus abençoe. Vá com Deus. Obrigada por ter ficado aqui. É só ir lá no meu feed, tá? É só ir lá no meu feed e compartilhar nos seus stories, comentar algo que Deus falou no seu coração. Vou deixar salvo assim, lá no meu feed, lá no GTV. Meu Deus abençoe. Vá com Deus. Então, ao vivo é assim, né? Essa condenação, né? Que os justos receberão por ter rejeitado Jesus. E é difícil um profeta abrir a sua boca e cumprir esse id de despertar. É um id de despertar, de trazer a verdade de uma forma mais impactante. Gente, Deus foi bom com vocês. Enviou Jesus na cruz para morrer por nós. Mas lembre-se do dia da vingança dele, que ele virá. E aqueles que estiver com ele, que buscarão ele, ele vai levar com ele. Mas aqueles que não quiseram, que não aceitaram, que não amaram, que não serviram, ele vai rejeitar. Isso é fato. É algo duro de se dizer. Mas é a realidade. Esse é o propósito, é o serviço dos profetas, né? Profetizar essas coisas tão duras, mas tão verdadeiras. E continuando o versículo, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião. Para consolar todos os que andam tristes. Consolar os tristes. Triste é a ausência da alegria, não é isso? Onde há um, não há outro. Então, quando estamos tristes, há a ausência de alegria. E essa verdadeira alegria, esse consolo, quem pode nos dar é Deus. Só Ele tem esse consolo. Então, é um id de mostrar a alegria do Senhor. É um id de mostrar ao outro de como o outro pode estar alegre, buscando a verdadeira alegria que é o Senhor, né? Então, é uma forma também de Deus usar você, através da sua vida, mostrando a bondade e a alegria do Senhor, para que venha a ter a ausência da alegria. Porque na presença dele até a tristeza salta de alegria, né? Porque a alegria é Ele. A verdadeira alegria é Ele. E o próximo está ainda no versículo 3 agora. E dá a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas.
Uma bela coroa em vez de cinzas. Esse também é muito forte. Esse também é muito forte. Dá uma coroa em vez de cinza. Foi uma coisa que me impactou bastante, sabe? Eu quero dar o significado aqui pra você de coroa. Coroa é honra. Significa honra. E cinza significa lamento. E eu vou trazer primeiramente a exemplificação de lamento. Lamento é a pessoa que fica lamentando por algo que perdeu, né? Ficar lamuriando, né? Mas eu quero trazer uma exemplificação para nós cristãos, para algumas pessoas que, principalmente para os cristãos que por ter um entendimento em relação ao pecado, o que o pecado traz para a sua vida, né? O que nos afasta de Deus, consequências espirituais que acontecem. Então eu quero trazer aqui primeiro sobre lamento. Quando pecamos, né? Quando nós caímos em tempos de tentação, sofremos demais. Muitos pecados que até ultrapassaram nossos limites. Quando nós já percebemos, extravasamos no pecado. Sabe algo que você pensa que nunca poderia ter feito, nunca poderia ter pecado? Você pensava que estaria isento, né? E você acabou extravasando, acabou caindo. Acabou como Jó. Eu temia. O que eu mais temia foi o que me aconteceu. E isso acontece muito na vida da gente. Eu tive uma experiência muito forte com isso e sei que muitos cristãos aqui teve algumas experiências com Deus. Algumas experiências com Deus não. Algumas experiências em relação a cair em algum pecado, em algum erro, sabe? E a cinza, e voltamos à cinza. Cinza é lamento, e ficamos ali, afundados dentro de nós. Nós nos escondemos. Nós não podemos deixar que o fogo do pecado queime em nós. Em que sentido? Nesse lamento, a gente vai ficar o tempo todo voltando aquilo que fez, aquilo que falou, aquilo que pensou, aquilo que agiu. E o que acontece? Aquele fogo vai queimando em nós, o fogo do pecado vai queimando em nós, e a gente quando vê, quando der por si já está totalmente incendiado por aquele fogo. A gente vai estar tão incendiado por aquele fogo que a gente não vai conseguir apagar aquele incêndio. E eu quero traduzir, eu quero converter esse lamento de cinzas, de aprofundamento no fogo do pecado, por um lamento de reconhecer que nós fomos insensíveis e extravasamos no pecado. Reconhecer nossos erros e de ver e de entender e de poder enxergar em Deus que nós podemos nos recompor, nos levantar de novo, gente, e começar. Muitas das vezes a gente peca, sabe? A gente peca e a gente entra no poço. Achamos que até um poço sem fundo. Muitas pessoas até acabam entrando em depressão. Algumas pessoas acabam até perdendo totalmente a alegria da sua salvação. Acaba completamente, sabe? Não tendo mais sentido. Para que eu vou cumprir meu propósito? Eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Ele. Para onde que eu vou? Eu errei.
E como é que Deus ainda pode apostar em mim? Como Deus pode ainda me usar? Como? Eu me sujei. Como o filho pródigo falou para o pai: Pai, eu pequei perante os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. É como a gente muitas das vezes fala quando caímos no erro. E achamos que, eita, caí aqui, não vou conseguir seguir. Não vou. E a gente acaba se afogando, sabe? Se afogando nas culpas e morre ali. E morre. A nossa perspectiva ali acabou. Morri. Né? Não tem alegria da salvação, não consegue orar em casa mais, não consegue ter o desejo de ir para a igreja. Ficamos tão dormentes, sabe? Tão dormentes que palavra nenhuma, louvor nenhum, ninguém mais um arrepiozinho, sabe? O arrepio do frio ainda é maior do que o arrepio que uma palavra quando bate na pessoa e não causa efeito nenhum. Então a gente fica ali adormecido e morre, se privando de viver as promessas de Deus. Sabe por quê? Porque ficou tendas, porque fincou, porque estabeleceu tendas nos erros do passado. Habitou ali, morri ali, daqui não saio, daqui ninguém me tira. É morrer aqui, tchau. Muitas das vezes essa é a conclusão que nós temos depois de pecar. Principalmente um pecado que vai de encontro a algo que a gente não imaginava, algo que meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? Que feitiço foi esse? Por que eu falei isso? Por que eu pensei isso? Por que eu vi isso? Por quê? Por quê? E fica se questionando, e cada questionamento desse não faz com que a gente regrida, volte. É um tipo de reflexão que faz você regredir, e você não ter forças nenhuma para recomeçar. Até acreditar que Deus nem está mais com você. E quando isso acontece, quando a gente usa o lamento de uma forma de entender: Senhor, eu errei, eu fui insensível em não estar atento ao que o Senhor não se agrada. Eu errei, Senhor. Traz de volta a alegria da salvação para mim, me recomponha, me levante, me erga de novo, Senhor, me erga de novo. E isso, sabe, esse tipo de lamento, de quebrantamento, de arrependimento, de choro que realmente é um choro de arrependimento, não remorso, isso vai fazer com que você de fato, no final, receba a coroa. Como eu falei no início, né? Coroa significa honra. Honra de desfrutar do perdão, das bênçãos e da glória de Deus. O óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor. A alegria da salvação nos traz de novo a motivação, nos traz de novo aquele entusiasmo, aquele primeiro amor, aquele Deus está comigo, aquele eu me sujei, mas me limpei, o sangue do Cordeiro me limpou, o sangue do Cordeiro me restaurou. E traz certeza da sua vida com Deus. O manto, ela é uma veste, né? Ela é uma cobertura, serve para cobrir. Eu quero usar ela como, trazendo para nossas vidas, como um instrumento de louvor. É um instrumento, o manto é um instrumento de louvor. É uma ferramenta, porque ela nos cobre, ela nos protege. Estamos
respaldados pelo Senhor, estarmos cobertos pelo Senhor, faz com que a gente se sinta perdoado, se sinta guardado por Ele e usar aquela dor para ser instrumento para outra pessoa. E quase concluindo aqui, eu quero continuar. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Você pode perceber o desenvolver desse texto? E estamos chegando em momentos de restauração que eu e você podemos trazer através do ID específico que Deus derramou em nós, que nós também podemos levar para outras pessoas. E mostrar isso para as pessoas é importante, a fim de que eles serão chamados carvalho de justiça, plantação do Senhor. E como não sou agricultora, não tenho muito conhecimento na área, mas toda plantação, de uma forma ou de outra, gera um fruto. E frutos, para gerar outros frutos, precisam morrer e se tornar outras sementes que gerem outros frutos. Você entende que morrer é para sua vontade, é morrer para aquilo que te afasta de Deus, é você estar diretamente na videira para que você gere frutos e que esses frutos que você gere também venham morrer e eles morrendo, eles geram outros frutos. A importância de quando o propósito da maçã se multiplicar e quando além dela alimentar, as sementes dela vai gerar outros frutos. Você entende? Você se alimenta, veja só, isso aqui não estava aqui. Um fruto, vamos exemplificar um fruto, uma maçã, pode ser qualquer outro. Você come a maçã e você se alimenta, fortalece, desfruta dos benefícios que a maçã tem. E as sementes, quando plantadas, vai ser gerada outras macieiras. E dessas macieiras virão outras maçãs, outros frutos. E esses frutos vão alimentar outros, olha que poderoso, esses frutos vão alimentar outras pessoas. E essas outras pessoas vão dar sequência a tudo isso, gente. Olha só as várias possibilidades de que o Senhor tem para nós. O que importa é que o propósito dele seja concluído. O que importa é que o propósito dele seja executado, sabe? O que importa é isso. Gente, eu não estava aqui isso, mas Deus me ministrou aqui forte no meu coração. Eu me alimento daquele fruto, aquela semente. É plantada, é regada, é cuidada. E vai gerar outros frutos. Aqueles frutos vão alimentar outras pessoas também vão morrer, né? Vão se alimentar, vão morrer, vão usar a semente e assim vai, né? Se eu for repetir isso aqui, eu vou ficar a live toda falando o que acontece, né? A gente se alimenta do fruto, o fruto da semente, plantamos, nasceu outra macieira, dessa macieira se alimentamos, que geram outros frutos, vamos ficar aqui um círculo, né? Mas eu creio que você entendeu esse propósito do fruto. Alimentar, morrer, ser plantado, o morrer, o plantar, o gerar frutos e dar sequência a outros frutos que alimentarão outros e outros e outros. Você entende
o quanto seu ministério não ficar só resumido a uma pessoa, o quanto você pode expandir. Porque se eu ajudar alguém, se eu compartilhar a palavra de Deus com alguém, aquela pessoa é salva e ela faz isso com outras pessoas, o meu ministério transbordou, o meu propósito transbordou nas pessoas. Pessoas que eu nem conheço vai ter a oportunidade de conhecer Jesus somente pelo fato, veja só, somente pelo fato de eu ter entendido o meu propósito e de entender que o verdadeiro sentido dele é transbordar em alguém. Então eu transbordei em alguém e esse alguém também entendeu isso. Gente, é infinito. Você não vai ter noção, você não vai ter logística de quantas pessoas foram com Jesus através da minha vida. Você não vai ter. Só Deus vai ter essa logística. Concluir aqui, né, com esse versículo. Não vamos concluir aqui, porque esse texto é muito poderoso. Vou concluir aqui com o versículo 4. Veja só. Na verdade, eu falei em outras palavras, mas aqui quero terminar com esse versículo 4. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente, encerra aqui esse versículo. Você entende? Você entendeu o quanto seu posicionamento, o quanto você pode, e de que forma o seu ID pode ser convertido na vida de alguém? Né? Como eu falei aqui, você pode levar a palavra de diversas formas. Você pode cuidar, anunciar, libertar, proclamar a bondade de Deus, consolar os tristes, mostrar a importância de se lamentar de forma que seja uma forma de arrependimento e, consequentemente, a honra do Senhor virá, que essa honra do Senhor trará a alegria da salvação, terá uma nova motivação, um renovo. Você entendeu? Quando seu propósito é identificado e você usa ele de uma forma intencional, a forma que ele pode, como ele pode alcançar pessoas. É isso que Deus quer de nós. Existem ministérios específicos, existem pessoas que foram chamadas para servir no templo, existem pessoas que foram chamadas para servir aonde quer que ela vá. Independente de ser pastor, de ser ministro de louvor, independente de ser líder de algum departamento, independente. Sabe por quê? Porque não está no microfone, não está num altar feito de cimento, não está em caixinhas, não está em palco, não está em trio. Está em você. O reino de Deus está em você. E onde você estiver, o reino de Deus vai estar. Na fila do banco, no posto, no salão de beleza, na escola, na rua, o reino de Deus está em você. Então, onde você estiver e você tiver o seu propósito identificado, você vai usar ele, porque vai ser tão natural que você vai usar. E o que importa é você transbordar. Como Deus, um rega, um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Talvez sua função seja de plantar ou de regar. Mas quem vai dar o crescimento é Deus. Deus é que vai ter o acompanhamento desse processo. Né? A gente não tem como mensurar, não tem essa logística de mensurar e como nós, até quando, né? Até que determinada quantidade de pessoas nós chegamos. Nós não temos de forma nenhuma. Então, esse versículo 4 foi poderoso para encerrar, porque se eu fosse destrinchar mais, eu não teria tempo suficiente, né? Como foi algo que o Senhor revelou quentinho para mim nessa noite, para poder fazer esse esboço, para me nortear, porque mentalmente aqui eu não conseguiria acompanhar, lembrar de tudo assim, arrumadinho. Mas, amém. É dessa forma que nós temos que entender que o ID do Senhor é da forma que Ele depositou em nós. Talvez a gente não conheça qual é o propósito de vida. Eu também não conhecia, mas fui buscar em Deus. Tenho buscado em Deus. Eu estou naquele processo, como eu falo, como eu postei. É estando em movimento que Deus dá a direção.
Não é você estando parado esperando que Deus derrame do céu. Vá buscando, vá fazendo, vá servindo a Ele. Vá conhecendo um pouco o que você gosta, que habilidades, que facilidades, que afeições você tem para poder desenvolver alguma coisa, e vá se descobrindo, vá se permitindo, esteja em movimento para que Deus lhe dê o direcionamento. Não é parado que a gente descobre, é em movimento. Um carro, ele quando vai para algum lugar, ele tem a clareza, como a Renata sempre fala, e eu acho poderoso esse exemplo dela. Quando você está indo para uma viagem, você sabe que vai para São Paulo. E, assim, São Paulo. Mas o farol do seu carro, lanterna, que eu já me perco, eu creio que seja farol. O farol do seu carro não vai lhe dar a clareza de São Paulo. Ele vai lhe dar a clareza de alguns centímetros ou metros. Eu esqueci agora. Mas ele vai lhe dar uma clareza de um certo espaço. Aí quando você chegar naquele espaço que foi clareado, você já vai ter um outro pedaço clareado. E assim você vai. Tendo os direcionamentos das placas, vira à direita, vira à esquerda, faça retorno. Então, é você no movimento que você vai recebendo as plaquinhas do trânsito, que está no trânsito, né? E essas plaquinhas, é Deus que mostra. Filho, vamos por aqui, faça assim. Vamos ajeitar aqui, vamos ajeitar ali. Essas plaquinhas Deus coloca enquanto nós estamos em movimento, para poder chegarmos, sabe? Naquele lugar específico, para que nós venhamos usar de uma forma intencional. E para concluir, eu falei no início do vídeo, mas quero finalizar também convidando você. Gente, se esse vídeo abençoa a sua vida, se deu uma clareza para você, se lhe ajudou de alguma forma, se lhe abençoou de alguma forma, se fez você entender o que Deus quer de nós como igreja. Porque não sei se vocês têm observado, mas muitas pessoas hoje têm falado sobre propósito. Mas será que é porque virou modinha de conteúdo para se postar? Será que é por conta disso? Será que virou modinha falar sobre propósito? Porque muitas pessoas que eu sigo, tem falado sobre propósito, sobre identidade, sobre posicionamento, sobre várias coisas em relação ao reino de Deus. E eu fico pensando, será, Senhor, que é modinha? Ou até muitas pessoas devem pensar, será que é modinha falar de propósito? Mas eu entendi que não. Eu entendi que Deus, Ele quer que nós nos posicionemos como servo, como filho de Deus. Não foi para isso que nós fomos criados? Para louvor e a glória dEle? E como louvamos a Ele? Como damos glória a Ele? E como nós estendemos o reino dEle? É pregando, é se posicionando. Ah, mas eu não sei cantar. Fale de Deus pregando. Ah, não sei pregar. Fale de Deus cantando. Ah, não sei cantar. Fale de Deus sorrindo. Fale de Deus escrevendo. Fale de Deus cuidando. Fale de Deus usando sua rede social. Porque, como eu falei, a rede social é a extensão de quem você é. É uma extensão de quem você já é. Fale de Deus. Fale de Deus cantando, pregando, louvando, sorrindo, abraçando, cuidando, proclamando a bondade e o amor de Deus, proclamando o reino, proclamando a vingança de Deus que Ele vem buscar. Mas também, quem não o quiser, Ele vai rejeitar. O ID de Deus é esse, o ID do Senhor é esse. Faça, descubra qual é o ID específico, qual é o propósito específico de Deus na sua vida, para que você não fique, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ai meu Deus, como é que Deus vai me usar? Eu não sei. E o tempo passa e você fica ali e acaba, sabe o quê? Atrofiando ou ficando obeso.
duas coisas que podem acontecer com um cristão que está no banco. Se atrofia por ficar, meu Deus, eu não sigo, eu não tenho potencial como minha pastora, não tenho potencial como meu pastor, como aquele irmão que louva, como aquele irmão que toca, não tenho potencial não. Não sei fazer isso direito igual a ele. Olha as comparações. Eu não tenho condição de fazer igual a ele. Ele é top, ele é 10, ele faz perfeito. E você? Você também pode fazer perfeito com o que Deus derramou na sua vida. Você entende? Que o ID, como o Guilherme compartilhou aqui comigo, eu achei interessante. O ID é geral. Ele não mandou ide, Jeane, proclamar as boas novas, evangelho, falar do amor de Deus. Porque só seria eu. E todo mundo ficaria do seu cantinho. Ele disse ide. Aquele que entender, aquele que receber que essa ordem imperativa do Senhor para nós foi para todos aqueles que, como no início eu falei, que ele ungiu. Lá no capítulo 61, no versículo no iníciozinho fala, porque o Senhor nos ungiu. Foi ele que nos ungiu. Então, se ele nos ungiu, ele derramou excelência sobre nós. E essa excelência sobre nós vai fazer com que a gente entenda qual o ID, qual o propósito, qual o chamado que o Senhor depositou em mim. Como é que eu vou poder usar? De que forma eu vou poder cumprir o ID do Senhor aqui na terra? Eu, Jeane, você, diga o seu nome. Eu, fulano, eu, Guilherme, eu, Gislaine, eu, Edna, eu, Verônica, eu, todos aqueles que estão aqui, e eu, você, que vai assistir ainda. Então, esse ID específico é uma convocação geral, mas de acordo com a ferramenta que o Senhor depositou em mim. Se minha ferramenta é pregar, a minha ferramenta vai ser pregando a palavra de Deus. Se a sua ferramenta é cantar, não se inferiorize porque não é pregar igual a outro irmão. Entenda que é cantando. Então cante falando do amor de Deus. E é assim que Deus vai lhe usar. É esse o propósito que Ele derramou sobre você. Se é tocando o seu instrumento com excelência, adore o Senhor com excelência. Não se compare, não menospreze o que Deus derramou sobre você e nem fique comparando com a grandeza, a evidência que você vê assim, por estar com um pensamento assim, vê assim que o outro tem, achando que o outro é maior. Você entende? Então, é propósito específico para cada um de nós que foi ungido, que foi separado, que nós o aceitamos, ele nos chamou e nós o aceitamos. É único, é individual. O propósito é individual para cada um. Mas o mesmo objetivo, sabe? É como construir a casa. Cada um está usando uma ferramenta, cada funcionário está usando uma ferramenta. Essa ferramenta é o ID. Perdão, o ID. O ID é o quê? O propósito. Qual é o propósito? Construir uma casa. E qual é o propósito? As ferramentas. Eu tenho o martelo, ele tem a pá, ele tem a colher de pedreiro. Então, cada um ali não tem sua importância na construção da casa? Então, vamos resumir assim. O propósito é uma casa. E as ferramentas é o martelo, é o prego, é a colher de pedreiro, é a pá. Que cada um tem na sua mão para usar, com um objetivo, com o ID, que é servir ao Senhor, com sua ferramenta. Ficou claro? Pude fazer essa analogia de uma forma que vocês entendam? Então, é esse o caminho, é esse o processo. Já vou concluir porque eu já não sei quanto tempo já passou. Mas enfim, para concluir, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com alguém
que você possa estar comentando. Eu vou deixar lá no meu feed. Assim que eu terminar, eu vou deixar lá no meu feed. Eu vou pedir que vocês, se quiserem, se assim sentirem, comentem lá algo que Deus ministrou a seu... Mas deu uma hora, né? Amém. Para quem gravava 10 minutos, né? Então, é Deus purinho aqui. E a pequena tá lá, dormindo, descansando. E Deus vai lá no sono dela, amém. Glória a Deus. E que você possa estar também compartilhando lá nos seus stories. Quando você estiver lá no feed, você clica naquele aviãozinho, aí vai lá para você compartilhar nos seus stories. Me marque, eu vou ter o maior prazer de poder repostar cada compartilhamento nos seus stories. Me marque para poder saber que você me marcou e poder compartilhar comigo e com outras pessoas que também são seus amigos, que vão poder ver o que você pode aprender e despertar, sabe? Despertar em alguém. Interessante isso que essa pessoa aprendeu e ela querer entender um pouco mais. E você pode me marcar e falar algo, escrever algo do que você pode aprender durante essas horas aqui, né, Guilherme? Que você pode entender o que Deus, na verdade, só compartilhe algo que Deus ministrou no seu coração. Não faça somente pelo que eu estou pedindo, mas faça por algo que Deus falou com você. Compartilhe com alguém algo que Deus falou ao seu coração, porque às vezes, sabe, a sua dor pode ser a dor de alguém, aí de repente você encontrou o remédio e o outro não encontrou ainda, e você pode dar esse remédio. E você pode cumprir o ID dando remédio, transbordando na vida do outro. E que você possa estar nos ajudando, né? Porque se eu transbordo na sua vida, você transborda em outros, eu vou poder cada vez mais sentir meu coração, a confirmação de Deus em meu coração, e saber que eu estou no caminho, e saber que eu estou entendendo o que Ele quer para minha vida. Só sei que isso queima muito em meu coração e eu estou aqui compartilhando com vocês. Então, a graça e a paz do Senhor Jesus, fiquem todos com Deus, que o Espírito Santo do Senhor possa estar, sabe, ruminando essa palavra em seu coração, para que você venha entender que o Espírito do Senhor soberano está sobre você, Ele lhe ungiu para um propósito. Então, descubra qual é o seu propósito. Qualquer dúvida, qualquer ajuda, o que eu puder fazer por você, estar abençoando, procura no direct. Tem um link lá na minha bio que tem o número do meu WhatsApp, caso você queira conversar comigo, queira alguma ajuda, né, na medida do possível que eu puder estar lhe ajudando, te abençoando. Se eu não souber, eu vou recorrer ao Pai, a gente assim vai crescendo, a gente assim vai se fortalecendo no Senhor. Então, você pode estar lá visitando minha bio, né? Pode estar também ativando um sininho lá na página do meu perfil. Tem um sininho em cima que você pode deixar ativo, porque quando sempre eu postar alguma coisa, algum vídeo, algo que eu postar dentro dessa visão de identificar a identidade, de descobrir o propósito e dentro de posicionamento, tudo que tem a ver com a palavra de Deus, tudo que tem a ver com louvor, tudo que tem a ver com algo que eu possa fazer para abençoar a sua vida e glorificar o nome do Pai, você vai poder encontrar um pouquinho aqui no meu Instagram, que a cada dia eu tenho me orientado e me direcionado a me posicionar de uma forma mais assertiva, de uma forma mais intencional. Então, gente, a graça e a paz. Guilherme, valeu, viu? Você é corujão igual a mim. Obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe a sua vida e seu ministério, onde você estiver. Entenda, viu? Que você tem uma ferramenta. Não menospreze a sua ferramenta. Use ela, porque foi Ele que derramou sobre a sua vida. E você, junto de outras pessoas, com outras ferramentas, vão construir algo. Estarão com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, viu?
Você é bênção. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. E obrigada por estar aqui. Sempre é um dos meus companheiros de live da madrugada. E eu sou grata a Deus pela sua vida e por todos que têm acompanhado, que têm se conectado comigo aqui, né? Porque eu creio que vocês devem estar entendendo, né? Eu tenho tentado me posicionar cada vez melhor para que vocês possam entender, né? Aquilo que o Senhor quer usar através da minha vida. Então, sou grata a Deus por tudo, que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo de Deus continue ministrando em seu coração, hoje e para todo sempre. Amém? Um beijo no coração e graça e paz. E até mais. Continue me acompanhando aqui, sempre que possível. Eu estou tentando a cada dia me posicionar, né? Me organizar em tempo, administração de tempo com filha, casa, enfim. Mas sempre eu quero estar aqui presente, compartilhando o que Deus tem ministrado no meu coração. Deus abençoe vocês. Graça e paz. Se você quiser tirar uma foto, tirar um print e compartilhar, amém. Também. Deus abençoe vocês. Tchau. Boa madrugada, bom sono. Deus abençoe vocês que ainda vão assistir. Amém.